Pergunta do Paulo é complicada, viu, gente? Cuidado aí. Já estou até com Mauro, medo aqui. é que você falou um termo que eu tenho ouvido muito e que antigamente era um termo um pouco diferente, né? E a mudança desse termo de um termo para o outro tem uma significância, tem um significado muito grande na evolução para essa inovação que você fala. Antigamente, eu também sou de formação técnica também, como você. Aliás, é muito estranho ver um engenheiro eletrônico falar que a tecnologia não é a coisa mais importante do mundo, né? Que inovação não é tecnologia. Bom, mas depois a gente discute isso. Mas você tocou no termo stakeholders, os stakeholders da empresa para a gestão acontecer de uma forma transparente. Antigamente, a gente usava o termo shareholders, né? Quer dizer, os sócios da empresa. Os stakeholders são aqueles interessados na atuação da empresa, ou seja, que isso pode ser não necessariamente os funcionários, os colaboradores, os donos da empresa, os sócios da empresa, mas também os vizinhos, os clientes, todo mundo que é afetado por essa empresa, pelo trabalho dessa empresa. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa mudança de paradigma, da influência, em vez de responder aos desejos dos shareholders, dos proprietários, agora responder às necessidades dos stakeholders. Pô, a gente pode ir até meia-noite? Porque as perguntas do Paulo é de esporte aí, né? Paulo, obrigado aí pela colocação. Eu também sou contemporâneo aí de você aí, nem tudo, né? Mas, na verdade, vamos pensar um pouco antes, né? Nós sabemos que essa história toda é um pouco mais antiga, né? Principalmente os cuidados com o meio ambiente, cuidados com o social e etc. Mas isso vem de um tempo um pouco antes, né? Vocês devem lembrar um pouco aí daquele movimento que aconteceu aí da Rio 92, né? A Rio Eco 92, Agenda 21, quer dizer, 21 é agora, hein? 21 é esse ano. O que ia acontecer, não sei o quê. Nós tínhamos lá mais de 170 países discutindo, já estavam se preocupando com as mudanças climáticas. Olha como que isso é antigo. Depois, aí nós tivemos lá os 17 ODS, que são os Objetivos Sustentáveis das Nações Unidas, que as empresas queriam se comprometer com eles, etc. E quem que andou puxando isso daí? Eu vou chegar lá onde você quer. Quem que andou puxando? O mercado financeiro. Quando foi, alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, o Larry Fink, aquele gestor lá e proprietário da BlackRock, é um administrador de alguns trilhões aí, né, de dólares, né, ele manda uma carta para os acionistas falando o seguinte, que a BlackRock, estava preocupada com o meio ambiente, está preocupado com responsabilidade social e queria fazer isso ser mais transparente. E quem não fizesse dos clientes dele, ele não queria mais administrar os fundos deles. E isso deu um tsunami no mundo. Foi um tsunami. E o Brasil, que é um país seguidor, esse negócio explodiu aqui na pandemia, aqui todo mundo só falava disso. Nossa, nós temos que fazer isso. Aí esses grandes administradoras de fundos no Brasil, a maioria delas começaram a fazer eventos de 1 semana, de 2 semanas, de 1 mês, há pouco tempo, Exame fez de 1 mês, falando sobre ESG, né? E eu assisti quase todos. Então, a ideia, o que ele fala naquela época, que as empresas precisam mudar o foco do shareholder, daquele acionista da empresa, aquele cara que está interessado nos lucros, e ter um foco no stakeholder. Ou seja, nós temos que olhar para quem está dentro, nós temos que olhar para a comunidade, nós temos que olhar para as pessoas que nos interagem com a gente, com os nossos fornecedores, nossos clientes, qual é o impacto que eu causo na comunidade, no meu entorno, e qual é a minha contribuição para o meio ambiente. Então, esse foco é real isso. Hoje, as empresas elas têm que focar muito. Eu não estou falando que ela tem que deixar de focar o lucro. A empresa vive de lucro, mas isso não é um must. Se ela não preocupar com o stakeholder, ela perde o cliente. Se ela perde o cliente, ela não vai ter mais shareholder, porque ela vai falir. Ela não vai ter mais nem ação, ela vai simplesmente fechar. É interessante, até gosto de dar um exemplo.
às vezes vocês até me perguntar, desculpa se eu me adiantei, mas há pouco tempo eu estava falando num programa da Rede Band, e no finalzinho do programa, ele me fez uma pergunta que eu achei bem interessante. Ele falou: olha, isso é para todos? Como a gente estava focando muito o agronegócio, é para qualquer propriedade, seja ela pequena, grande, para qualquer tamanho do agronegócio. E a resposta que eu dei foi a seguinte: é do cara que planta o trigo até o cara que fabrica o pãozinho na padaria perto da sua casa. Ponto. Passou pela fábrica, passou por toda a cadeia de valor, né? O próprio Burger King hoje está tão preocupado com isso que eu vi uma matéria outro dia interessantíssima, onde ele fala que o Burger King é uma empresa de tecnologia que usa os dados para vender hambúrguer.